continuando com o nosso curso, né? A primeira coisa que eu fiz aqui, tá? Para a gente testar o nosso ambiente foi dar uma ajustada na pasta, tá? Você não é obrigado a seguir essa estrutura de pasta que eu tô fazendo aqui no curso, mas se você quiser deixar igual, é bom, né? Para que você não fique com dúvidas, né? Sobre como tá as pastas, se você errar algum nome aqui, eu acho legal você tentar seguir o mesmo conceito de pasta que eu estou fazendo aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei meus arquivos aqui, joguei para dentro de uma pasta chamada parte 1, porque é a parte do parte 1 do curso que nós estamos agora, né? Dentro da pasta parte 1, eu criei uma pasta chamada static, tá? Por que eu fiz essa pasta? Que agora, o que eu quero é, dentro desta pasta, criar, né, o meu ambiente, né, de servidor web, nós vamos fazer isso agora, né, na pasta static, para que não atrapalhe o que nós fizemos aqui, que continue aqui intacto e não tenha modificação, tá? Então, a primeira coisa, nós já aprendemos, né, que nós temos que fazer para fazer o nosso ambiente, né, e formar nossas imagens, e o nosso containers e afins, é criar o arquivo, né, qual? Dockerfile, novamente. Então, reparem que eu posso ter uma Dockerfile aqui dentro, posso ter uma Dockerfile fora também. Por quê? Nós estamos fazendo ambientes, né, separados. Perfeito? Então, esse static aqui que eu estou fazendo, né, é para funcionar com o Nginx agora, pegando o meu arquivo HTML que eu vou fazer. Legal? Bom, já aprendemos, né? Primeira coisa que nós temos que fazer é um from. Legal? E agora eu vou falar o nome da imagem para ele. Eu quero um Nginx, tá? Eu quero na tag, né, vamos dizer assim, para vocês lembrarem os nomes, né, Alpine, certo? Então, acabei de falar para ele, olha, eu quero essa imagem aí, porque eu sei que ela já está pronta e é a que eu desejo utilizar. Legal? Agora, nós vamos aprender um comando novo aqui do Docker, certo? Para implantar no Dockerfile, que é o cope. O que esse comando vai fazer? O próprio nome, traduzidamente, faz, que é copiar, certo? Eu vou mandar ele copiar um arquivo chamado default.conf, certo? Esse default.conf, ele serve para configurar, certo? O Nginx, que é o nosso servidor web, certo? E dizer para ele como eu quero que o Nginx se comporte, certo? Ele está copiando da pasta static. Então, essa primeira opção que eu estou passando diz a ele para copiar local. Pegue o arquivo que está na minha máquina e a próxima instrução é aonde, né? Que eu vou jogar esse arquivo dentro, certo? Da máquina que nós estamos criando, da imagem, certo? É em tc nginx conf.d default.conf. Eu acabo de falar para ele, olha, altera o padrão do Nginx, que está vindo na imagem do Nginx Alpine aqui, para utilizar a minha configuração. E não a que está lá. Eu quero utilizar a que eu estou criando. Certo? Legal. Próxima coisa que nós precisamos fazer também é um copy. Legal? Aqui. Do que? Do index.html. Ainda tem? Não tem. Certo? Nós precisamos criar o default.conf e o index.html. Próxima pergunta é aonde? Certo? O aonde para o Nginx é usr share nginx html e index.html. Legal? Feito isso daqui, nós finalizamos, né, a imagem. Perfeito? Mentira, né? Nós apenas fizemos o arquivo de instrução, né? Nós queremos o quê? Formar a imagem. Mas para formar essa imagem, nós temos que criar dois arquivos. Está faltando, né? O default.conf e o index.html. Legal? Então, o que eu vou fazer agora? Criar esses arquivos. Primeiro, nós vamos criar o default.conf. Se você não quiser digitar esses comandos que eu estou digitando aqui, escrevendo um a um, na descrição dos vídeos, tá? Eu estou deixando os links com esses arquivos já prontos, para você não ter que ficar fazendo isso. Eu estou digitando só para falar
ponto a ponto, né? Porque didaticamente fica melhor do que eu só colar aqui e não explicar para você o que eu estou fazendo, tá? Então a primeira coisa que eu vou falar é, eu quero colocar uma instrução de server, que é do Nginx, certo? E falar para ele, olha, eu quero que você escute, listen, tá vendo? Na porta 80, né? Porta padrão dos servidores web. Eu quero que a server name seja localhost, que é o padrão também que nós temos para servidor web. Próximo passo, eu vou falar as localizações de onde estão as coisas. Então, eu vou falar para ele, ó, a localização das coisas, quando você executar na raiz, que é o barra, aqui, está o root, certo? O que seria esse root? Onde está tudo, né? Onde está todos os arquivos, né, do nosso sitezinho index.html. E onde é que está, né? A gente já disse aqui na Dockerfile. Ele está em user share nginx html. Então, se você copiar isso aqui e colar aqui, é isso que nós precisamos, tá? Próximo passo. Index. Qual é a raiz? Qual é o arquivo raiz de execução, certo? Quando eu chamar esse servidor web? É o index.html. Você pode também pôr um index.htm, você pode pôr um index.php, que é o que nós vamos querer no futuro, certo? Aqui, legal? Próximo passo, vamos falar para ele, olha, as error pages, ou seja, se der algum erro aí, e quais são esses erros? 500, 502, 503 e 504 são os status de códigos de erro, certo? Que pode dar. Ou seja, se acontecer alguma coisa, né, que não deveria, né, no nosso servidor web, perfeito? Você vai tentar chamar algum HTML que resolva isso, certo? Onde ele está, certo? De novo, uma location, tá? Então, ó, a location é qualquer barra do index.html aqui, barra 50x.html, tá? Então, se tiver alguém para resolver. Então, busque alguém para resolver, né? O X significa um desses status de código de erro dentro, né, da user share nginx HTML. Legal? Então, eu acabei de falar para ele, se der algum erro, tenta achar nessa pasta algum arquivo que exiba uma coisinha bonitinha para mim, para que não fique quebrado. Então, se eu quisesse, né, criar aqui uma página 500.html e mandasse o Docker copiar para lá, se desse um erro 500, ele mostraria o meu 500 bonitinho, certo? É só isso. Legal? Para ficar uma coisa bonitinha. O default está criado. Quem que agora a gente precisa resolver, né? É o index.html. É o próximo arquivo. Então eu vou vir aqui, criar o index.html e vou fazer algo de novo simples. Não quero fazer nada complicado ainda. Só vou dizer para ele, olá mundo. Perfeito? Só isso. Agora que nós temos, né, a Dockerfile, os arquivos tudo criado, a gente já aprendeu que nós precisamos o quê? Buildar, né, essa imagem, né? Por quê? Porque ela vai ser utilizada para formar um container, né? Que é o próximo passo que nós queremos saber, né? Como a gente forma um container para ver esse arquivo em execução no navegador, né? Isso é o que nos interessa. Mas antes disso, né? Não pulando etapas, nós temos que buildar. E nós já aprendemos como builda, né? Então, docker build -t, certo? Static, aqui. Então, eu estou falando para ele que eu vou formar uma imagem com que nome? Static. Perfeito? Vou dar Enter. E nós temos um probleminha aqui. Eu não estou dentro da pasta static. Foi esse o problema. Tá? Então, parte 1. Static. Então, agora sim, eu naveguei até o caminho correto. E eu estou com a Dockerfile aqui. Perfeito? Então, eu estava executando o comando e ele não estava achando o arquivo de Dockerfile. Tá? Era o erro que eu estava tendo. Agora que eu estou no local certo, ele vai fazer o quê? Buildar. Vocês viram como é rápido? Por que é rápido? Primeiro, eu já tenho o Nginx, como eu falei para vocês. Então, como eu já tenho essa imagem baixada na minha máquina, ele vai usar o que está na minha máquina. Segundo, ele só teve que copiar o default.conf e jogar lá. E terceiro, ele teve que copiar o index e jogar no share para mostrar o HTML. Feito isso, eu já tenho uma imagem, gente, com Nginx. Isso é incrível. A facilidade, né, que a gente tem de subir um ambiente de desenvolvimento com Docker e trabalhar, né? É muito, muito simples. Se eu quiser ter certeza, né, de que a imagem foi
criada, né? A gente dá um Docker Images, né? Já aprendemos isso. E eu tenho aqui a static. Legal? Show de bola. Mas isso não significa que eu já posso, né, testar a minha página, certo? Falta algo ainda para testar, que é o quê? É formar, né, o container, né? Ou seja, a execução propriamente dita do que a imagem tem, né? Agora que nós vamos conhecer, então, um segundo, terceiro, quarto, depende da ordem que você está vendo o vídeo, do comando, dos Docker, dos comandos do Docker, né? Que é o Docker Run. Esse Docker Run, eu estou falando para ele, execute, né? Para mim, certo? Essa imagem forme um container, legal? Se eu vir aqui, eu vou executar esse Docker Stop e esse Docker RM para que ele delete os containers. Eu vou chegar a explicar para vocês o que eu acabei de executar, tá? Terminei. Os meus containers, certo? Se eu der um comando Docker PS, eu estou sem nenhum container, tá? Então significa que se eu der um Docker PS, eu vou ver os meus containers. É este comando que você tem que estar com ele em mente por enquanto. Que se você executar um Docker PS, você vê os containers, tá? Legal. No seu caso, assim como o meu agora, não tem nenhum container. Então o que a gente quer fazer com que o container, né, seja criado a partir de uma imagem. E para isso nós vamos executar o docker run -itd, certo? Menos nome. Que nome? Vou chamar de meu site, certo? Eu quero que ele publique, certo? Localmente, aqui está um segredo, à esquerda é a porta que eu vou executar na minha máquina, certo? Lá dentro, na porta 80, certo? De qual imagem? Da static. Então aqui está a imagem. Esta é a porta que ele vai executar dentro do Docker, que nós configuramos, se você não está se lembrando. Está bem aqui, ó. Escute aonde, ó? A porta 80. Certo? E eu estou falando para ele que lá no container qual que é a porta? A 80, certo? E aqui na minha máquina, como é que eu vou ver esta página? Pela 8080, certo? Quando eu faço isso e executo, ele devolve para mim um identificador enorme aqui, certo? E o que é isso? É o meu container, perfeito? Mas reparem que eu executei, né, esse container aqui e ele não está mostrando nada quando eu dou o meu Docker PS, tá? Se isso aqui acontecer, tá? É porque você está com algum problema, perfeito? E como é que eu sei, né, se eu estou com um problema no meu container? Existem algumas formas, né, para a gente saber qual problema que está dando, né? Mas eu vou pelo caminho mais fácil, né? Porque a gente está aprendendo, não compensa entrar muito em detalhes mais avançados do Docker para descobrir o nosso problema, tá? Então, qual que é o caminho mais rápido que nós temos, né? É a gente parar a execução do nosso container, tá? E aí, se você estivesse perguntando, mas não basta só executar aqui o comando de novo que vai dar certo? Não, porque se eu executar, ele vai falar, olha, já tem um container com este nome, mesmo, tá? Mesmo a gente vendo aqui que ele não aparece aqui na listagem, tá? O que significa é que o container está por debaixo, né, em execução, mas ele não é capaz, né, de devolver para a gente o acesso web até a página. Legal? Então, qual que é o jeito mais fácil, tá? Repare que eu estou falando o jeito mais fácil, não o jeito correto, o jeito melhor, o jeito mais fácil, tá? O jeito mais fácil é a gente deletar, né, os containers que estão em execução agora e removê-los. Para isso, você executa o comando docker stop, né? Se você reparar, nós temos um docker ps aqui, é o mesmo comando que eu estava executando, só que ele tem aqui no finalzinho, ó, repara, um comandinho a mais, que é o docker ps kill, certo? Ou seja, esse comando aqui está mostrando que sim, tem um container por debaixo, mas ele não está muito legal não, porque ele não está retornando, né,
para minha fila ali, mostrando que ele está realmente em execução. Então ele tem algum problema, tá? Ele não funcionou, legal? Então o que ele faz? Ele devolve essa lista, pode ser vários containers aqui, então por isso que ele está aqui, certo? Dentro desse dólar parênteses, ou seja, todos que você encontrar nessa condição você estopa e remove. É isso, tá? Então eu tô falando para todos esses que estão escondidinhos aí, certo? Mesmo os que não estivessem escondidos, estivessem funcionando, ele também pegaria, mas o foco aqui é o que não está funcionando, então nós vamos executar. O que, que ele vai fazer? Parar e remover, legal? Aí agora eu vou executar o comando de uma forma um pouquinho diferente, certo? Quando nós executamos o nosso run, tá? Se você não reparou no comecinho dele, nós tínhamos essa instrução aqui, ó, certo? Essa instrução está fazendo o quê? Né? Ela está mandando aqui a minha execução ficar escondidinha naquele D ali, certo? Tem ITD, certo? Então eu estou escondendo aqui a minha execução do container. Então eu não estou conseguindo ver o que ele está fazendo. Estou falando, olha, executa e vai dar certo. Vamos pensar assim, tá? Não está dando problema nenhum, certo? E eu também quero que quando você terminar a execução desse container, você não fique com ele travado aqui na tela para mim. Vocês vão entender isso daqui a pouco. O que, que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui porque eu quero ver o que está acontecendo. E quando eu executar, repara, ó, ele está falando que, opa, tem um erro. Lá na confide, ó, na linha 11, você esqueceu, ó, o ponto e vírgula, tá faltando, né? Você não colocou. Então vamos voltar lá. Se você reparar na linha aqui, ele está falando 11, né? Mas na verdade o que está faltando aqui é na 10 para 11, né? Então eu vou colocar aqui o meu ponto e vírgula, certo? Aí você deve estar pensando, ah, corrigiu. Então basta eu matar os containers, como nós acabamos de aprender aí, né? Então é só eu matar os containers aqui, né? Remover, certo? Executar de novo que vai funcionar. Opa, não funcionou. Por que será que não está funcionando? Bom, nós já aprendemos, né? O container é uma derivação do quê? Da imagem que nós formamos no Docker. E quando nós formamos a imagem do Docker, ele copiou essa hero page aqui da linha 10 para 11 com um erro, né? Então, por mais que eu esteja tentando recriar, ele está falando o quê? Olha, você está tentando recriar, né? Numa imagem, né? Que está com falha. Então, não adianta. Por mais que eu fique tentando consertar isso aqui, não vai adiantar, né? O que nós temos que fazer é buildar novamente, certo? Para que ele copie o arquivo de novo. Então eu vou falar o que para ele? Docker build -t static ponto para que ele copie, certo? Então ele copiou de novo para mim a minha default conf para lá, certo? E agora sim eu vou verificar, ó, matei meus containers e eu vou dar um docker run sem esconder ali, perfeito? E repare que agora ele deu minha travadinha na tela que eu tinha mencionado para vocês, né? Então, ó, tá vendo que ele está pausado aqui, ó, e eu não estou conseguindo fazer nada? Certo? Significa que esse container está em execução. Só que eu não consigo digitar agora, ele está pausado. Para eu ver o container em execução, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma nova janelinha do terminal. Reparem que a gente continua parado aqui. E agora eu vou dar o meu Docker PS. Repararam que agora ele se manteve? Ou seja, o que está acontecendo, tá? Para você entender. Ele está executando esse cara aqui, tá mantendo ele no que a gente chama de idle de execução aqui, e tá falando, ó, eu tô aqui, tô em execução. Enquanto você não me parar forçadamente, eu vou continuar executando, tá? E eu consigo ver isso, né, porque eu abri, né, uma nova guia do terminal, e eu tô vendo aqui, ó, que ele tá falando, ó, o Nginx está executando, foi 54 segundos atrás, né? Se eu ficar mudando aqui, ele vai mudando aqui essa informação, né, há um minuto atrás, certo? E o que nos interessa tá bem no final. Tá vendo que ele tá falando, ó, eu tô executando na 0,0000080, aonde? Aqui na sua máquina. E lá eu tô apontando para 80. Legal. Então significa o quê? Que nós já temos um servidor web. Legal? Como é que eu testo ele? Certo? Então localhost na porta 80. E olha que maravilha. A gente já está, né, com o nosso Olá Mundo aqui funcionando. Legal? Isso é muito bom. Muito bom. Você viu como é
fácil, eu já estou com o Nginx aqui rodando, tá? Funcionando com a minha página, sem problema nenhum, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou parar esse comando. Ah, muito legal ter voltado aqui, né? E reparem que ele está mostrando a minha execução aqui, ó, tá? Do Nginx. Então ele já está mostrando aqui que ele já fez o que tinha que fazer. Ele está falando que não encontrou o file icon aqui porque eu não tenho no meu HTML isso. Você não precisa se preocupar com isso agora. Perfeito? Ou seja, eu estou vendo as execuções do Nginx aqui, tá? Se eu executar o run dessa maneira, eu vou conseguir ver, tá? Só execute isso se você tiver necessidade de ver essas execuções, tá? Se você não tem, eu recomendo que você execute o comando, né, desta maneira aqui, tá? Eu vou executar ele novamente aqui. Ele está falando que tem um conflito, né? Por quê? Porque eu já tenho um container em execução, então eu preciso estopar ele e remover aqui, né? Vou executar, olha lá, ele executou, né? E liberou o meu terminal para eu poder digitar. Se eu der um docker ps aqui, tá lá, tá em execução. Legal? Maravilha, tudo funcionando, tá? Bom, talvez uma próxima dúvida que vai surgir na sua cabeça é: já que está funcionando tudo isso aqui, eu já consigo jogar uma página PHP? Não, certo? Por quê? Porque o nosso servidor aqui, ele só tem a capacidade, por enquanto, de executar HTMLs, tá? Então não se prenda ainda a este detalhe, né, de já queria executar o PHP agora, já queria estar vendo isso funcionando. Não faça isso, tá? Por enquanto, a ideia aqui é que a gente veja, né, que nós fomos capazes de executar isso daqui, subir um servidor web que ele está funcionando, legal? Ou seja, o que você pode ter em mente agora, tá? Você não precisou instalar o Nginx na sua máquina para executar o servidor web, não precisou instalar o Ubuntu, não precisou instalar nada, tá? Porque o Docker já fez isso para você na hora que você executou. Essa é a mágica, né, da gente ter o Docker aqui para gente, né? Ele vai deixar com que você execute, por exemplo, o PHP, o HTML ou qualquer outro tipo de linguagem a partir do que você configurar aqui na sua Dockerfile. Isso é uma liberdade muito grande para você como desenvolvedor web. Por quê? Se o PHP trocar de versão, você pode facilmente testar essa versão nova do PHP, certo? Se o Nginx lançar uma versão nova, você troca, né, o from da imagem para a versão nova e vê se seu sistema vai funcionar, certo? Você ganha uma liberdade, a sua máquina fica cada vez sem depender de tanta instalação nela, fisicamente falando, né? Porque tudo que você precisa para trabalhar está na sua Dockerfile. Então isso é melhor para você como desenvolvedor web. Além disso, se eu passar, como eu já falei, esse projeto aqui, certo? Para alguém e ele executar na máquina dele, já vai estar tudo funcionando. Legal? Ele não vai precisar se preocupar com nada. Finalizando esse vídeo, apenas um lembrete, né? Os arquivos default conf, dockerfile index, HTML. Eu deixei os links na descrição deste vídeo aqui, legal? Eu aguardo você no próximo vídeo e um grande abraço.